Você já sentiu que amar alguém pode se tornar um peso silencioso dentro de você, como se cada pensamento sobre essa pessoa criasse uma tensão invisível no seu corpo e na sua mente? Esse é o território sutil do apego, um lugar onde o amor se confunde com dependência e onde a liberdade que você tanto deseja parece sempre escapar pelos dedos. É como se cada lembrança, cada gesto, cada silêncio do outro tivesse o poder de mexer com o seu equilíbrio interno, mantendo você preso a um ciclo que você não escolheu conscientemente. E, muitas vezes, nem percebemos que estamos ali, como raízes de uma árvore subterrânea, entrelaçadas com pedras antigas que impedem o crescimento. Segundo Bruce Lipton, cada célula do seu corpo carrega memórias, crenças e padrões que moldam suas respostas emocionais. Essas células não distinguem entre o que você quer conscientemente e o que seu corpo acredita ser necessário. Assim, mesmo quando a mente deseja se libertar, o corpo insiste em permanecer conectado a padrões repetitivos, reforçando a ilusão de que a separação seria perda, abandono ou fracasso. É como se a biologia sussurrasse: fique, mesmo que isso te impeça de crescer. Esse mecanismo silencioso age sem que você perceba, moldando pensamentos, emoções e decisões de uma forma que parece inevitável, mas que, na verdade, pode ser compreendida e transformada. Joe Dispenza complementa essa visão ao mostrar como a mente cria novas realidades através da repetição de pensamentos e emoções. Quando nos apegamos a alguém, nosso cérebro permanece preso em memórias e sentimentos antigos, reproduzindo experiências passadas como se fossem eternas. Cada lembrança de carinho, cada ansiedade pelo próximo contato, cada medo da ausência, ativa os mesmos circuitos neurais que mantêm o apego vivo, tornando difícil a sensação de liberdade. Mas compreender esse processo é o primeiro passo para perceber que não se trata de falha pessoal, e sim de um padrão natural do corpo e da mente que pode ser reprogramado com consciência. Imagine por um instante uma árvore cujas raízes se entrelaçam com pedras há séculos. Elas se firmam no solo, pesadas e resistentes, dificultando o crescimento acima da terra. Assim é o apego invisível, profundo, silencioso e muitas vezes imperceptível. Você sente seu peso, mas não consegue enxergar sua extensão. E é justamente nesse espaço subterrâneo, onde tudo parece imutável, que reside a oportunidade de despertar a consciência. Reconhecer o apego é perceber essas raízes, entender que elas existem e que podem ser cuidadas, ajustadas e transformadas sem destruir a árvore inteira, sem destruir você mesma. E então, pergunte-se com honestidade: até que ponto a sua identidade está sendo definida pelo outro e não por você mesma? Até que ponto você tem permitido que a presença, a ausência ou a expectativa de alguém modele suas escolhas, suas emoções e até mesmo sua percepção de valor próprio? Esta é a porta de entrada para compreender a complexidade do apego e o início do caminho que nos permite aprender a amar sem se perder, a soltar sem deixar de existir, a respirar com liberdade, mesmo quando o outro ainda ocupa espaço em nosso coração. O apego muitas vezes se alimenta de algo quase imperceptível: a memória emocional. Cada lembrança boa, cada instante de conexão, mesmo os menores gestos, ativa os mesmos circuitos neurais que reforçam a dependência afetiva. É como se a mente e o corpo repetissem continuamente cenas de um filme que insiste em ser reproduzido, criando uma sensação de necessidade que parece inevitável. E sem perceber, você se torna cúmplice desse roteiro silencioso, repetindo emoções antigas e mantendo o apego vivo, mesmo quando a consciência deseja libertar-se. Há histórias reais que ilustram isso com clareza. Muitas pessoas sentem-se incompletas na ausência do outro, como se algo essencial tivesse sido arrancado de dentro de si. O que poucos percebem é que esse sentimento não é um reflexo do outro.
mas um eco de padrões de apego desenvolvidos na infância, perpetuando expectativas, medos e carências. É uma armadilha emocional que se reproduz automaticamente, invisível e persistente. Do ponto de vista neuroquímico, a dopamina e a oxitocina reforçam essa ilusão de conexão eterna. Cada gesto de atenção, cada palavra doce, cada lembrança agradável, desencadeia ondas químicas que fazem o cérebro associar a presença do outro a prazer, segurança e completude. O apego, então, não é apenas emocional, ele se torna bioquímico, profundamente incorporado no corpo, criando a sensação de que soltar seria perder algo vital, mesmo que isso esteja prejudicando o seu bem-estar. Uma forma de começar a dissolver essa ligação invisível é através de uma observação simbólica e consciente. Imagine cada emoção ligada ao outro como uma nuvem passando pelo céu da consciência. Você observa, percebe a forma, a cor, o movimento, mas não precisa segurar, não precisa controlar, não precisa reagir. Essa prática simples, mas profunda, permite que o corpo e a mente comecem a desapegar gradualmente, criando espaço interno para novas experiências e novas formas de sentir, sem que a ausência do outro seja sinônimo de vazio ou perda. Reconhecer o erro silencioso que mantém o apego vivo é, portanto, o primeiro passo real e aplicado para começar a se libertar. Não é sobre se culpar, nem sobre se afastar de maneira abrupta ou forçada. É sobre compreender os mecanismos internos, sentir o que precisa ser sentido e, lentamente, reorganizar seu mundo interno para que ele passe a refletir liberdade, consciência e equilíbrio emocional. A mente muitas vezes nos engana, criando um roteiro de perda antes mesmo de qualquer ação concreta. Segundo Bruce Lipton, nossas células respondem às crenças que carregamos, e a sensação de perda não é apenas emocional, mas fisiológica. Cada pensamento de separação ativa respostas químicas no corpo que simulam abandono, como se realmente estivéssemos à beira do perigo. Por isso, soltar alguém pode parecer mais assustador do que realmente é. Não se trata apenas do outro, mas do que o apego plantou dentro de você. Olhar de forma reversa nos oferece outra perspectiva. Pessoas que conseguiram se afastar, mesmo temendo o desconhecido, descobriram que o espaço criado permitiu oportunidades inesperadas para crescimento pessoal. Ao invés de sentir apenas o vazio da ausência, perceberam que a própria vida se expandiu, oferecendo experiências que o apego anterior bloqueava. Essa é uma das verdades escondidas. Soltar não é perder, mas criar espaço para possibilidades que antes não eram visíveis. A distorção entre desejo e vibração é outro fator silencioso. Você pode desejar liberdade, querer se sentir leve, querer reencontrar a si mesma, mas a frequência energética que emite continua conectada ao outro. O corpo reage como se ainda estivesse dentro do ciclo do apego, repetindo emoções, memórias e expectativas. É como tentar caminhar para frente enquanto os pés ainda estão firmes na areia movediça do passado, sem perceber que é necessário primeiro soltar o peso que prende. Uma técnica prática pode ajudar a reorganizar essa realidade interna. Mapear pensamentos recorrentes que reforçam o apego e reprogramar pequenas rotinas mentais. Ao trazer atenção consciente para esses padrões, você cria um espaço interno onde a mente percebe a ilusão que estava mantendo, permitindo que novas perspectivas surjam. Pequenos ajustes de percepção, repetidos diariamente, começam a alterar a química do corpo e a frequência emocional, preparando o terreno para um desapego genuíno e sustentável. Reconhecer que a mente acredita que soltar é perder não é se culpar, nem se pressionar. É compreender o mecanismo invisível que mantém você presa e, ao iluminar esse processo, abrir a porta para experiências de liberdade que antes pareciam inalcançáveis. É nesse ponto que o desapego deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar uma prática viva,
sentida no corpo, na mente e no coração. Existe um território invisível dentro de nós, onde a imaginação tem poder real sobre a experiência emocional. Joe Dispenza explica que nosso cérebro, ao imaginar de maneira consciente, cria novos circuitos neurais que podem alterar padrões antigos. Quando pensamos no outro de forma neutra ou amorosa, sem possessividade, começamos a dissolver conexões internas que antes nos mantinham presos ao apego. É um processo silencioso, mas profundo, que atua diretamente sobre o corpo e a mente, abrindo espaço para uma percepção mais clara e serena da relação e de nós mesmos. Há histórias que ilustram essa transformação de maneira sensível. Uma pessoa que, por anos, sentiu ansiedade e inquietação diante da ausência do outro descobriu que, ao dedicar alguns minutos para imaginar cada interação de forma neutra, sua mente começou a se reorganizar. A ansiedade diminuiu, a presença interior se fortaleceu, e a sensação de completude passou a vir de dentro, não mais da atenção ou da aprovação do outro. Esse movimento interno revela que o apego não é apenas um vínculo com alguém, mas uma conexão com memórias e expectativas que podemos redesenhar com consciência. A mente pode ser comparada a um jardim. Cada pensamento e cada emoção são sementes. Quando regamos a lembrança do apego, cultivamos raízes que nos prendem. Quando imaginamos novas formas de relacionamento, mesmo que ainda não tangíveis, regamos flores internas, permitindo que cresçam experiências de liberdade, presença e autocuidado. A imaginação torna-se, assim, uma ferramenta de cura silenciosa, mas incrivelmente potente, capaz de reprogramar padrões antigos e abrir espaço para novas maneiras de sentir e existir. É possível sentir a transformação em minutos. Alguns instantes de foco consciente, respirando e visualizando o outro de forma neutra, permitem que emoções antigas se dissolvam como nuvens que atravessam o céu. Essa prática, repetida e acolhida com atenção, reconecta corpo, mente e coração à realidade que você deseja sentir. O poder da imaginação é sutil, mas real, e age onde as palavras não alcançam, reconfigurando o campo interno e permitindo que o desapego aconteça sem violência, com naturalidade e profundidade emocional. Cada emoção que sentimos emite uma frequência sutil que o corpo traduz em sinais químicos, físicos e energéticos. Bruce Lipton explica que o corpo reage à frequência emocional de forma quase automática, atraindo ou repelindo experiências e pessoas de acordo com o estado interno. Quando a ansiedade, o medo da solidão ou a autopunição silenciosa predominam, mesmo sem consciência, essa frequência mantém você ligada a padrões que reforçam o apego. É como um ímã invisível. Você busca proximidade, mas ao mesmo tempo cria resistência que impede a verdadeira liberdade. O fator silencioso do apego não é sempre a presença do outro, mas os pensamentos e sentimentos que mantemos escondidos. O medo, a expectativa e o desejo de controlar silenciosamente os resultados interferem na energia pessoal, criando uma vibração que bloqueia a expansão emocional. Pequenos sinais aparecem no corpo: tensão nos ombros, aperto no peito, inquietação nos pés, respiração curta. São mensagens sutis de que algo dentro de você ainda está conectado ao outro, mesmo que a mente queira acreditar que já soltou. Observar essas frequências com atenção permite perceber o quão profundamente o apego está enraizado. Reconhecer a ansiedade não como um problema a ser eliminado, mas como um sinal da ligação energética existente, cria consciência e permite agir com clareza. Cada respiração consciente, cada momento de atenção plena, fortalece o campo interno, suaviza a tensão e muda a frequência emitida. Um alinhamento sutil pode ser sentido através de práticas simples: respirar com atenção, imaginar limites energéticos claros e respeitosos, sentir a pele, o coração e o corpo inteiro expandindo espaço para si mesmo. Assim, o corpo passa a refletir uma nova vibração,
que não depende do outro, mas do seu próprio equilíbrio interno. É nesse movimento que a atração e a liberdade começam a se equilibrar, criando espaço para relações mais saudáveis e conexões genuínas, livres de padrões antigos que antes limitavam a experiência emocional. Desapegar não significa apagar-se. Muitas vezes confundimos liberdade com ausência de presença ou indiferença emocional. E é nesse ponto que surgem os equívocos silenciosos. Libertar-se do apego não exige se anular, nem transformar o coração em pedra. É possível manter sensibilidade, ternura e empatia, preservando a própria essência enquanto se cria espaço para respirar sem depender do outro. O desapego verdadeiro começa quando conseguimos distinguir entre amar e ser refém de alguém. Existem mitos que perpetuam confusão sobre o desapego. Acreditar que desapegar é esquecer, ou que não sentir mais é sinônimo de força, ignora a complexidade das emoções humanas. O desapego não é ausência de sentimento, mas reorganização do campo interno. É sentir sem se perder, é perceber sem se dissolver, é criar limites internos claros que respeitam o próprio ritmo emocional. Histórias de pessoas que aprenderam a preservar o amor próprio mostram que esse equilíbrio é possível. Quem estabelece fronteiras, mesmo mantendo afeto, experimenta relações futuras de forma mais saudável, sem repetições de dependência ou padrões antigos. O outro deixa de ser um centro de identidade e se torna parte do mundo que você observa com atenção e clareza, enquanto mantém o núcleo do seu ser intacto. A estratégia essencial é redefinir o eu fora da relação, enxergar a própria frequência vibracional como prioridade e ponto de referência. Quando você sente-se inteira, completa, alinhada consigo mesma, o desapego se torna natural, fluido e profundo. Não é um processo de perda, mas de reencontro. Cada momento de presença consigo mesma fortalece a percepção de autonomia emocional, cultivando um espaço interno que reflete serenidade, coerência e liberdade. A liberdade emocional não nasce da separação forçada, mas da reorganização silenciosa do campo interno. Quando o apego se dissolve gradualmente, algo profundo acontece. O corpo, a mente e o coração começam a respirar em uníssono, criando espaço para sentir, perceber e existir sem a sombra da dependência. A transformação é invisível aos olhos alheios, mas sentida com intensidade no interior de quem experimenta. É como flutuar sobre águas profundas, percebendo a imensidão do próprio ser sem se afogar nos resquícios do apego. Há sinais sutis dessa transformação que passam despercebidos, mas que revelam mudanças profundas. A mente se torna mais clara, a respiração mais natural, o coração mais leve e a presença consigo mesmo mais tangível. Pequenos momentos de silêncio, de atenção plena, ou até de prazer simples na própria companhia, tornam-se indicadores de que os padrões antigos estão sendo dissolvidos. Cada instante de percepção consciente atua como uma reprogramação suave, realinhando frequência emocional e coerência interna. Essa reorganização não é instantânea, mas acontece em ciclos, em camadas. Cada emoção reconhecida, cada memória observada, cada sensação sentida sem julgamento atua como ponte entre a velha dependência e a nova liberdade. A prática diária de percepção e atenção cria consistência no campo interno, permitindo que o apego se torne uma lembrança, em vez de uma prisão emocional. Um diário de percepção pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo. Registrar sentimentos, pequenas vitórias internas, mudanças sutis na percepção e nas reações cotidianas, permite acompanhar o crescimento emocional de forma concreta. Com o tempo, você começa a notar que a própria vida se reorganiza em torno de sua presença centrada, e que o espaço que o desapego cria é, na verdade, um terreno fértil para novas experiências de amor, intimidade e autenticidade, agora sustentadas por coerência emocional e liberdade verdadeira. Cada célula do seu corpo reage à liberdade emocional, como explica Bruce Lipton.
Quando você começa a soltar, mesmo que de forma sutil, o corpo sente o espaço recém-criado e responde reorganizando suas respostas biológicas, abrindo portas para bem-estar, vitalidade e novas oportunidades. A sensação de leveza não é apenas emocional, mas física, como se cada respiração se expandisse para ocupar todo o espaço interno que antes estava preenchido pelo apego. Joe Dispenza nos lembra que, ao reestruturar o campo eletromagnético interno, a realidade ao redor começa a refletir coerência emocional e alinhamento vibracional. Ao sentir-se inteira consigo mesma, você emite uma frequência que atrai experiências compatíveis com sua nova percepção. Não é uma promessa abstrata, mas a manifestação concreta de como a consciência reorganiza sua própria realidade quando há clareza, presença e intenção consciente. Imagine uma árvore que perdeu galhos antigos para florescer novamente. O desapego funciona da mesma maneira. Ao deixar ir o que já não serve, você cria espaço para crescer, se expandir e florescer. Cada galho que cai é uma oportunidade de fortalecimento, de renovação, de reencontro com seu próprio núcleo, com sua própria essência. E então surge a reflexão profunda. A liberdade do outro é, na verdade, a oportunidade de reencontrar a sua própria essência. Não é abandono, nem vazio. É reencontro com o que você sempre foi, mas que o apego silencioso havia obscurecido. É sentir-se completa, mesmo na ausência do outro, e perceber que a presença mais importante é a sua própria, inteira, centrada e vibrante. Soltar não significa perder, mas abrir caminho para existir em plenitude, em alinhamento com sua verdade interior, com sua frequência única e com a beleza de ser você mesma, sem medo, sem pressa, com a consciência tranquila de que o amor que realmente importa começa dentro de você.